Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício proposto dentro da disciplina de sistemas lineares. Ele envolve você extrair informação da função de transferência em resposta ao impulso a partir de uma equação diferencial. Na parte final você tem uma convolução que você pode desenvolver tanto no domínio original quanto no domínio da transformada de Laplace. Então o exercício diz: considere um sistema descrito pela equação segunda derivada de y menos 5 vezes a primeira derivada de y mais 6y de t igual à primeira derivada de x menos 2 vezes x de t, em que tempo é uma variável do tipo real, x de t indica o sinal de entrada e y de t indica o sinal de saída. Existem 3 partes no exercício. Na primeira é a determinação da função de transferência. A gente usa a simbologia h de s. Determine a resposta ao impulso h de t. E, finalmente, determine a resposta desse sistema a um sinal de entrada x de t igual a exponencial de menos 5t vezes a distribuição de Heaviside. Então, inicialmente, a gente precisa determinar a função de transferência. E a gente tem a equação diferencial que modela esse sistema, que ela é segunda derivada de y menos 5 vezes a primeira derivada de y mais 6 vezes y de t é igual à primeira derivada de x de t menos 2 vezes x de t. Procedimento convencional para a gente determinar a função de transferência é realizar a operação de transformada de Laplace em cima da equação diferencial que descreve o sistema. Então, o operador de segunda derivada no domínio da transformada de Laplace, ele é equivalente à multiplicação do sinal transformado por um fator s ao quadrado. Então, a segunda derivada de y de t vai se transformar em s ao quadrado y de s menos 5 vezes y de s e o operador de derivada aqui, que é uma multiplicação por s, mais 6 vezes y de s é igual a primeira derivada no domínio de Laplace, multiplicação por s, x de s menos 2 vezes x de s. Para determinar a função de transferência, a gente já tem indicados aqui que x de t é o sinal de entrada e yt é o sinal de saída. A função de transferência desse sistema ele é, portanto, então, uma razão entre o sinal de saída sobre o sinal de entrada no domínio transformado. E da primeira equação a gente pode colocar do lado esquerdo y em evidência. A gente ficaria com y de s vezes s ao quadrado menos 5 vezes s mais 6. Do lado direito a gente coloca o x de s em evidência. S menos 2. Para determinar então a função de transferência, a gente divide as duas equações aqui por s ao quadrado menos 5s mais 6 vezes x de s, resultando em y de s dividido por x de s é igual a s menos 2 dividido por s ao quadrado menos 5s
mais 6. Uma coisa que a gente costuma fazer quando a gente trabalha com as funções de transferência é, se você tem polinômios de ordem 2 ou superior, a gente costuma fatorar esses polinômios em função dos seus polos, caso esse polinômio seja um polinômio do denominador, ou zeros, caso o polinômio esteja localizado no numerador. E a gente já vai ver aqui por quê. Então, para determinar os polos, a gente precisa encontrar as raízes do polinômio do denominador, que ele é s ao quadrado menos 5s mais 6. Para a gente determinar as raízes, a gente encontra os valores de s por os quais essa equação é igual a zero. Vocês poderiam aplicar diretamente fórmula de Bhaskara. Eu costumo preferir resolver essa equação aqui manualmente. Aqui do lado esquerdo a gente fica com s menos 5 sobre 2 ao quadrado. E aqui do lado direito a gente teria menos 24 mais 25, tudo isso dividido por 4. Portanto, S vai ser igual a 5 sobre 2, mais ou menos aqui raiz quadrada de 1 sobre 4. Vai dar 5 sobre 2 é mais ou menos meio. Então você vai ter duas raízes aqui, dois polos. Polo P1 seria 6 sobre 2, que vai me dar 3. E o meu segundo polo, polo P2, vou fazendo a linha seguinte que vocês conseguem enxergar ali. Ele seria 5 sobre 2 menos meio, que vai me dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Ok. Portanto, uma vez que o polinômio do denominador está fatorado em função de seus polos, eu posso escrever meu h de s aqui como s menos 2, que já era o polinômio aqui anteriormente, e o polinômio do denominador aqui fatorado, ele é s menos 2 vezes s menos 3. Então aqui a gente tem algo, normalmente isso ocorre mais quando você está determinando sinais de saída, mas poderia ocorrer aqui na determinação da função de transferência também, que é um cancelamento aqui no fator s menos 2, que tem tanto no numerador quanto no denominador. E, portanto, a função de transferência desse sistema ela é 1 sobre s menos 3, com região de convergência, que a parte real de s é maior do que mais 3, na verdade. A segunda parte do exercício consiste na determinação da resposta ao impulso h de t. Uma vez que a gente já tem determinada a função de transferência, basta a gente fazer o processo de transformada inversa em cima da função de transferência, que a gente encontra a resposta ao impulso. Aqui é meio direto, uma vez que a gente simplificou a função de transferência, ela passou a ter um único polo. Essa é uma função que a gente encontra facilmente nas tabelas de transformada de Laplace. O resultado disso aqui é uma exponencial de αt, no caso o alfa seria a localização do polo, então seria exponencial de 3t multiplicado pela distribuição de Heaviside da mesma maneira. Então a segunda parte ela é bem simples, bem direta, uma vez que a gente realizou aquela
simplificação em cima da função de transferência. Caso vocês tentassem fazer método da expansão em frações parciais, provavelmente vocês chegariam que o coeficiente associado à fração parcial 1 sobre s menos 2 é igual a zero e chegariam na mesma conclusão que a gente chegou aqui, só que dessa maneira um pouco mais direta. Finalmente, a terceira parte do exercício consiste em determinar o sinal de saída quando o sinal de entrada ele é exponencial de menos 5t o de t. E aí vocês podem tanto resolver isso por integração de convolução, ou seja, y de t vai ser aqui uma integral de menos infinito até infinito, e na menos 5 tal o de tal, multiplicado por e na menos 3 t menos tal o t menos tal integrado em relação a d tal. Isso aqui vai me dar zero para valores de t menores do que zero e uma integral aqui entre 0 e t do que sobra aqui e na menos 5 tal, mas aqui na mais 3t não vai fazer tanta diferença. Você tem então uma exponencial de uma soma, você pode fatorar isso como o produto de duas exponenciais. A primeira seria exponencial de 3t e a segunda uma exponencial menos 3 tal integrado em relação a d tal. Essa exponencial de 3t ela independe da variável de integração tal. Ela pode ser puxada aqui para fora, para t maior ou igual a zero. Eu ficaria então com exponencial de 3t integral de 0 a t da e na menos 8 tal de tal. Vou pegar só esse pedaço aqui, exponencial de 3t integral de 0 a t exponencial de menos 8 tal de tal. Isso aqui vai me resultar aqui na 3t sobre menos 8 exponencial menos 8 tal, aqui variando entre 0 e t. Então você teria aqui menos 1 sobre 8 exponencial 3t e na menos 8t menos 1, ou seja, menos 1 sobre 8 vezes e na menos 5t mais 1 sobre 8 exponencial na 3t. Isso seria o y de t para valores de t maiores ou iguais a zero. Para y de t menor do que zero, você vai ter y de t igual a zero. Portanto, acho que é melhor fazer um novo slide aqui. Portanto, y de t vai ser igual a
vou colocar assim, 1/8 e na 3t menos 1/8 e na menos 5t, tudo isso aqui multiplicado por o de t. Isso resolvendo por integral de convolução. Como eu comentei, existe uma outra maneira. A gente já tem aqui a função de transferência. É bastante fácil a gente determinar a transformada de Laplace do x de t. A gente teria então x de s, que ele seria 1 sobre s mais 5, se não me engano. S mais 5. Válido aqui para parte real de s maior do que menos 5. E a gente tem da propriedade da convolução dentro de transformada de Laplace, que se y de t ele é a convolução de x de s de t com h de t, no domínio da transformada de Laplace, isso aqui é x de s vezes h de s, portanto 1 sobre s mais 5 vezes 1 sobre s menos 3. S menos 3. Para a gente voltar ao domínio original, existe um método chamado de método de expansão nas frações parciais, que ele consiste em associar a cada polo do y de s um fator aqui fatores constantes a e b, cada um associado a um dos polos do y de s. E existe uma maneira bastante fácil de você determinar quem é o valor de a. Você pega o y de s, multiplica por s mais 5 e determina o valor dessa expressão exatamente quando s igual a menos 5. Isso aqui vai ficar somente 1 sobre s menos 3 quando s igual a menos 5. Menos 5, que vai me dar exatamente menos 1 sobre 8. Para determinar o coeficiente b, a gente pode determinar ele de maneira análoga. A gente pega o y de s, multiplica agora por s menos 3 e determina o resultado dessa expressão quando s for igual a 3. Então, a gente vai ficar aqui com 1 sobre s mais 5 quando s igual a 3, que vai me dar 1 sobre 8. Portanto, o y de s ele vai ser igual a igual a menos 1/8 vezes s mais 5. Sobre s mais 5 mais 1/8 sobre s menos 3. A gente tinha região de convergência de y, a gente tinha região de convergência de x de s, que é parte real de s maior do que menos 5. A região de convergência aqui do h de s, que é parte real de s maior do que mais 3. Então, a região de convergência do y é para parte real de s maior do que 3.
Finalmente a gente precisa fazer o processo de transformada inversa em cima de y de s, mas agora a gente tem dois fatores bastante simples de fazer a transformada inversa. A gente tem 1 sobre s mais 5, 1 sobre s menos 3, com uma região de convergência que está associada a um sinal que se estende à direita, etc, etc. E portanto, y de t ele vai ser igual aqui a menos 1/8 vezes a transformada inversa de 1 sobre s mais 5, ou seja, exponencial de menos 5t u de t, mais 1/8 vezes a transformada inversa de 1 sobre s menos 3, que é e na 3t u de t. E se a gente comparar os dois resultados determinados aqui pelo método da transformada de Laplace e aqui determinado pela convolução convencional, a gente vê que o resultado ele é exatamente o mesmo. Bom, esse é um exercício bastante clássico quando está realizando seu estudo de transformada de Laplace. Vocês já devem ter feito uma série de exercícios parecidos na disciplina de sinais e sistemas. Não é o exercício mais interessante do mundo, mas a gente já precisa passar por isso aqui em algum ponto do curso. Até a próxima.